Imagine que Deus já tenha te falado algo. Uma promessa clara, uma direção específica, um chamado inconfundível. Agora pergunte a si mesmo, por que você continua ouvindo outras vozes? Por que busca confirmação onde já há certeza? Essa é a grande reflexão que o povo de Israel nos ensina em sua jornada rumo à Terra Prometida. Quando Deus libertou os israelitas do Egito, Ele não lhes deu apenas a liberdade, mas também um destino, Canaã. Era uma promessa antiga, reafirmada a cada geração. Mas como acontece com muitos de nós, o problema não foi a falta da promessa, mas a dificuldade de confiar nela. O que era para ser uma caminhada de poucos dias se tornou uma peregrinação de 40 anos. E não foi a distância geográfica que os atrasou, mas a falta de confiança em Deus. Muitas vezes, não é a falta de recursos, inteligência ou habilidades que nos impede de alcançar nossas promessas, mas a ausência de fé suficiente para agir sobre a palavra recebida. Essa realidade se repete até hoje em nossas vidas. Recebemos a promessa, sentimos o chamado, mas ficamos presos no deserto da incerteza. O medo nos paralisa, a dúvida nos enfraquece e a opinião dos outros nos afasta daquilo que Deus já determinou. Assim como os israelitas precisaram enfrentar seus gigantes internos antes de conquistar Canaã, também precisamos superar nossas barreiras emocionais e espirituais. Deus nos chama para confiar nele, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Quando chegaram perto de Canaã, Moisés enviou 12 espias para observarem a terra. O que viram foi impressionante. Um lugar próspero, com frutas tão grandes que precisavam ser carregadas por 2 homens. O cumprimento da promessa estava diante de seus olhos. No entanto, em vez de verem a oportunidade, 10 dos espias focaram nos desafios. Os habitantes eram fortes, as cidades fortificadas e havia gigantes na terra. Eles se sentiram como gafanhotos diante da grandeza daquele território. Muitas vezes, também enfrentamos situações onde os desafios parecem maiores do que a nossa capacidade, e a primeira reação humana é o medo. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: "Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes." O medo é uma arma poderosa que pode nos impedir de avançar. Mas quando escolhemos a fé, transformamos esse medo em coragem. Imagine Davi diante de Golias, um jovem pastor de ovelhas, enfrentando um guerreiro experiente. Se Davi tivesse olhado para sua própria força, teria desistido. Mas ele olhou para Deus. A sua confiança estava baseada na promessa de que Deus lutaria por ele. Assim, também precisamos aprender a colocar nossa fé acima das circunstâncias. O medo pode tentar nos paralisar, mas quando mantemos nossos olhos fixos em Deus, encontramos forças para avançar. Apenas 2 dos espias, Josué e Calebe, permaneceram firmes na promessa. Eles sabiam que, se Deus havia dito que Canaã era deles, então nada poderia impedir a vitória. Mas o povo preferiu ouvir os 10 pessimistas. O resultado: aquele medo e incredulidade os afastaram de sua bênção. Em vez de tomarem posse da terra, vagaram pelo deserto até que toda uma geração incrédula desaparecesse. Apenas Josué e Calebe, os que confiaram na palavra de Deus, entraram na terra prometida. Isso nos ensina que muitas vezes as bênçãos são retardadas por nossa própria incapacidade de confiar. Quantas vezes ficamos inseguros e buscamos aprovação humana para aquilo que já sabemos que é de Deus? A fé verdadeira não se apoia nas circunstâncias, mas na convicção de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Precisamos lembrar que Deus não apenas faz promessas, Ele cumpre cada uma delas no tempo certo. Muitas vezes, somos tentados a medir as promessas de Deus pelos nossos próprios padrões.
esquecendo que seus planos são muito maiores do que podemos compreender. Além disso, precisamos aprender a agir. Fé não é apenas acreditar, é tomar atitude. Isso é demonstrado em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Isso nos mostra que a fé nos sustenta, mas a dúvida nos afunda. Precisamos escolher onde colocar nossa confiança. Confiar em Deus significa caminhar, mesmo quando o caminho não está completamente claro. Assim como Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas acreditando na promessa de Deus. Como podemos ver em Gênesis 12, 1 a 4. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros." Muitos dos grandes personagens da Bíblia enfrentaram desafios parecidos. Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa de um filho, mesmo quando sua idade já não lhe permitia esperar. Davi, ungido rei ainda jovem, teve que fugir por anos antes de finalmente tomar posse do trono. José sonhou que governaria, mas antes disso foi vendido, injustiçado e aprisionado. Cada um deles precisou confiar na promessa, mesmo quando as circunstâncias pareciam dizer o contrário. Se Deus já falou, está falado. Não há opinião contrária que possa anular a palavra do Altíssimo. Pare de ouvir aqueles que dizem que você não pode, que não tem capacidade ou que o caminho é difícil demais. Se Deus colocou a promessa no seu coração, é porque Ele mesmo irá cumpri-la. O caminho pode ser desafiador, mas é na caminhada que sua fé será fortalecida. Quando nos agarramos à palavra de Deus, descobrimos que nossa força não vem de nós mesmos, mas da confiança em seu poder infinito. E antes de irmos adiante, quero te convidar a fortalecer essa mensagem. Curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Conhecimentos com Sabedoria. A fé cresce quando compartilhamos a verdade e incentivamos uns aos outros a confiar em Deus. Não guarde essa mensagem apenas para você, mas espalhe esperança e encorajamento para aqueles ao seu redor. Lembre-se, a terra prometida é para aqueles que têm fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que você decidir crer hoje determinará o que você irá conquistar amanhã. A sua terra prometida te espera. Você está pronto para entrar? Ou você ainda vai permitir que a dúvida te impeça? A decisão está em suas mãos. Confie, avance e tome posse da promessa que Deus já declarou sobre sua vida. Se você ainda tem dúvidas, pergunte-se: será que Deus já não mostrou os sinais? Será que você não está permitindo que os desafios obscureçam o destino glorioso que Ele tem para você? Os israelitas tiveram provas visíveis do poder de Deus, mas ainda duvidaram. Não seja como aqueles que ficaram pelo caminho. Seja como Josué e Calebe, aqueles que perseveraram e tomaram posse da promessa. A promessa está diante de você. O que falta não é Deus agir. O que falta é você crer e avançar. Porque a vitória não vem pela força, mas pela fé. Hoje faça uma escolha diferente. Creia, avance, tome posse, porque sua terra prometida está mais perto do que você imagina.